Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso SaraCast. Eu acho que é a produção primeira vez ao vivo, no nosso SaraCast, primeira vez estamos aqui ao vivo, né? Pessoal ansioso para esse nosso call. E nesse dia, na verdade nesse mês, né, pessoal, com tanta volatilidade na Bolsa, não só no Brasil, mas nosso SaraCast aqui especial ao vivo aqui na BMC News. Muito obrigado pela participação. Hoje a gente vai falar aqui sobre investimentos em ações e principalmente ações, podemos dizer assim, fora do radar aqui com o time da Trígono. E usou Breyer. Acertei aqui a pronúncia, não? Exatamente. Né? Até tem a gente está voltando agora do carnaval, hoje é quarta-feira de carnaval, né? Quarta-feira de cinzas. Mas aí tem aquela famosa música do El Chan, né? Que diz que é essa mistura do Brasil com o Egito, essa mistura aqui do Japão com a Alemanha, né? Nasce e usou Breyer aqui. Muito obrigado, Yuzo, pela participação aqui. É um prazer estar aqui hoje. Vai conversar bastante. Todo mundo conhece, acho que a Trígono, né? Dispensa apresentações. Sabe da especialidade, enfim, da excelência na análise e na gestão de ativos, principalmente em ações. Mas primeiro vamos falar um pouquinho rapidinho sobre a Trígono, né? Acho que talvez uma das primeiras, únicas casas no Brasil especializadas principalmente em ações mid small caps, né? Em 2022 teve um retorno muito bom, muito satisfatório. Talvez uma das poucas casas com captação, enfim, com novos fundos, né? Lançando fundos de ações especificamente. E os resultados têm sido muito bons, né? Então eu queria que você falasse assim, rapidamente sobre a casa, porque hoje o bate-papo vai ser sobre os cases, né? Aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês têm. A gente está na temporada de balanços aqui, alguns já divulgaram o resultado, outras vão divulgar ainda. Você já vai falar também de cases que vão divulgar resultados, né? Então, mas primeiro vamos falar aqui da Trígono, para quem não conhece, e um pouquinho da especialidade de vocês, né? E acho que é uma pergunta super básica, para quem não conhece, assim, por que small caps, né? E depois falar um pouquinho também do time de gestão, enfim, um pouco dos fundos, né? Tem 1, 2, 3 fundos mais conhecidos aí, disponíveis nas plataformas aqui, sem fazer propaganda das plataformas, mas é super fácil de acessar aí via sua corretora de preferência, né? Sim. Assim, é bastante visível a evolução que a Trígono teve pelo tempo que eu estive lá, né? Como estive lá, meu? Você está lá ainda, né? Então, caramba, recebi o pessoal do RH que pediu para corrigir. Exatamente. E eu acho que essa evolução, eu poderia dizer que é sim merecida. Quando eu entrei na Trígono, eu acho que tinha uns 40 milhões de ativos sob gestão só. E tô lá há uns quase 4 anos agora. E durante esse período eu acho que a Trígono ela não mudou, assim, ela continuou sendo aquilo que era desde o começo na sua essência, né? É óbvio que o time aumentou bastante e tudo, mas o estilo de gestão eu acho que ainda continua preservado. E foi o motivo pelo qual eu entrei na Trígono, assim, só para dar uma visão mais geral, né? Por que eu, ao escolher o meu estágio, meu emprego, eu escolhi a Trígono, né? Acho que isso é bastante importante para entender o que eu penso de lá e tal. Uhum. E eu entrei lá justamente porque eu já sabia que eu queria trabalhar numa gestora, né? Mas eu fui pesquisando todas as gestoras e todas tinham uma carteira muito igual. E eu, na pessoa física, já investia. Sempre você sai de um lado da Faria Lima, tem Petrobras. Aí muda do outro lado da Faria Lima, tem Vale. Na outra tem Localiza, Vale ou Petro, né? Natura, Vida, vai mudando peso só, né? Isso aí. Então, nessa época, eu já investia na Bolsa, 2019, começo ali. E eu achava que eu não gostava de nenhuma dessas ações. E eu não entendia por que as gestoras estavam compradas em várias dessas ações, desses cases. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha uma gestora que tinha várias ações da minha carteira. Tinha Ferbasa, Cristal na época, várias ações que eu tinha na física, essa gestora tinha. E eu achei que ia alinhar, né? Compartilhava muito do que eu acreditava. Uhum. Inclusive, eu tinha lido um livro que chamava, do Joe Greenblatt, chamava o The Little Book That Beats the Market. É um livro aí que todo mundo já leu. E por esse filtro, essas ações eram as tops, né? E aí foi assim que eu cheguei nessas ações que eu compus minha carteira e, por coincidência, a Trígono também tinha. Uhum. E foi assim que eu conheci a gestora. Então, basicamente, por que a Trígono e por que Small Caps, né? É justamente porque eu acho que, assim, na minha cabeça e os resultados
até hoje, né, tem comprovado em parte isso, as small caps elas têm muito potencial e elas são mal cobertas, né? Então, o fato delas terem uma cobertura ruim, terem uma liquidez menor, acaba propiciando um retorno maior dependendo de como você seleciona ali. É basicamente isso, né? Então, a gente estuda mais as empresas, apesar de não ter uma cobertura grande, a gente tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás das informações, visitar a empresa, falar com os sócios, falar com o RI, e investigar concorrente, investigar fornecedor, esse tipo de trabalho, mas como não tem cobertura do sell side, ele tem que ficar mais árduo, né, digamos assim. Então é basicamente isso sobre a Trígono. Você tem que fazer o buy side e o sell side ao mesmo tempo. Exato. Então isso é uma das coisas que a gente tem feito, na verdade, né? Se vocês forem ver as nossas resenhas, a gente lança uma resenha mensal, né, uma carta da gestora por mês, e a gente lança, além disso, também outras cartas comentando os cases a fundo. Então, por exemplo, essa semana a gente lançou, ou semana passada, a gente lançou uma carta sobre a Shoes, que é uma empresa aí que, assim, mal tem RI, né? Vamos ser sinceros. Então, o fato de ter assim, a gente tenta ajudar, né, a divulgar os cases, a gente faz live também, faz essas cartas, então também ajuda a ir divulgando para o mercado os cases. Boa. Eu estava pensando no livro, a gente podia fazer uma tradução desse livro aí falando as menores são as tops, né? Ia ficar legal esse livro, né? Essa atualização aí. Mas só para terminar um pouquinho de Trígono, falando um pouquinho de estratégia e setores, assim, tem algum setor que vocês têm preferência, olhando para a carteira, ou é alguma coisa momentânea, assim, hoje a gente está com mais industrials, tem um pouco de commodities, enfim, tem algum setor que tem preferência na história que você está lá, ou na história do fundo? E segundo, tem algum setor que vocês evitam, né? Porque eu não vou... o pessoal vai me criticar agora aqui no chat, né? Aquela hora de receber pedrada, né? Mas depois que acontece, aí parece, viu? Fácil, né? Eu falei para não comprar varejo. Varejo no Brasil não se compra varejo, mas né? Mas depois quem estava entubado de varejo. Mas assim, também são empresas gigantes, empresas muito grandes, empresas bem geridas na sua média ali, né? Mas então essas duas perguntas, tem algum setor que vocês preferem, tem maior peso ou estão com maior peso, e tem algum setor que vocês evitam por algum motivo dentro da estratégia? Assim, na teoria e na prática a gente é bottom-up, né? Então a gente vê todas as empresas, realmente a gente tenta ver todas as empresas. Tudo bem que tem empresa que a liquidez é impraticável, né? Mas pra gente essa nota de corte ali, de linha de corte de liquidez das empresas é muito mais baixa do que o resto do mercado, né? Sim. Mas a gente, assim, até porque muitas vezes a nota de corte do mercado é estar no Ibovespa, então você se limita ali a 50 empresas, né? Enquanto a gente olha bastante, assim, um universo bem maior de ativos, né? Mas dito isso, acaba que a nossa carteira hoje ela é sim concentrada em alguns setores, principalmente commodities e indústrias, mas isso não é proposital no sentido da gente ter viés por essas empresas. A gente simplesmente analisou diversas ações, diversas small caps, mid caps e large caps também. A gente tem fundos que podem ter large caps, mas acaba que a gente se concentrou nesses setores simplesmente por ter mais oportunidade nesse tipo de empresa, mas não existe um viés de setor, né? No caso, aproveitando já a sua deixa sobre o varejo, a gente, desde que eu estive lá, a gente nunca teve empresa de varejo puro, assim, seja de roupa ou de eletroeletrônicos, e-commerce, etc. A única empresa de varejo que a gente teve, assim, foi a Graziotin. Mas aí já, assim, boa parte do lucro dela, na verdade, vem de fazenda, né? Então acaba que não é exatamente um case de varejo, puro, né? Mas a gente nunca teve, mas assim, não é que seja a gente vai evitar todas as empresas de varejo. A gente, quando o varejo estava bem, entre aspas, né? Que eu não achava que estava exatamente bem, mas assim, estava pelo menos gerando um pouco de resultado ali e tal, crescendo. A gente achava caro. E agora que está na vala aí, vamos dizer, a gente acha que, assim, tem muitas empresas aí que
são verdadeiras bombas relógio, né? Questão de dívida, assim, a empresa não gerava caixa quando a Selic estava 2%, agora a dívida explodiu e a Selic explodiu junto. Então, assim, tem umas empresas aí que a situação é bem complicada. Então, a gente não tem também varejo hoje. Mas também nada impede que se tivesse uma empresa muito boa de varejo aí, que a gente achasse com preço legal, a gente comprasse. Mas desde que eu estive lá, não teve. Uhum. E só para uma última pergunta, depois deixar para o Alex também fazer pergunta aqui antes de entrar nos cases, mas assim, questão só para terminar a parte de estratégia que me veio também, a questão do buy and hold, né? Como é que vocês fazem essa estratégia de balanceamento, rebalanceamento, gestão de caixa, ou não, vocês estão sempre comprados nos cases, o caixa ali é só uma questão de liquidez para caso algum resgate, usam derivativos ou não, enfim, como é que é essa questão de estratégia? Porque como é que você faz o balanceamento, no sentido assim, papel subiu 50% em um mês, assim, vale a pena ir desmontando posição, enfim, como é que é esse dia a dia da gestão ali nos cases, né? Certo. A gente tem um limite gerencial de tamanho máximo de posição. Então a gente só pode ter no máximo 20% em cada ativo. É óbvio que assim, às vezes se a gente está com, sei lá, 19% no ativo, e ele subiu passivo, dá uma porrada num dia lá que não deu para vender tudo e aí, putz, aí às vezes fica 20,5%, aí logo no dia seguinte vai para 20%, enfim, tem um ajuste fino ali, mas no geral é no máximo 20% em um ativo só, e a gente também tem limite setorial. Mas essa questão de gerenciamento de caixa, a gente sempre está comprado. Essa questão de caixa é mais justamente, que nem você falou, para resgate. E sobre derivativo, a gente não usa derivativo, nem short, nem nada. É 100% comprado o tempo inteiro. Se o cotista quiser, ele pode fazer o próprio gerenciamento de caixa dele, ele pode resgatar. Sim. Então, assim, essa questão de gerenciamento de exposição e risco fica a critério do cotista, dado que a gente também tem esse limite de concentração, né, que eu falei. Mas é basicamente isso sobre a questão operacional. Boa. Ô Alex, se tiver uma pergunta sobre o fundo, senão a gente passa para os cases aqui. Vamos para os cases aí. E a galera também, daqui a pouquinho a gente vai ler no chat, como a gente está ao vivo, a gente consegue pegar, caso venha aí uma demanda muito boa, né? Talvez o pessoal está pesquisando Schultz, né? Que empresa que é essa aqui? Nem sabia que era listada, né? A gente tem uma história sobre Schultz também, você lembra? Do Joaquim, né? O pessoal também pesquisando aqui, mas já a gente confere aqui as perguntas do chat. Chat aqui também. E aí, eu queria, antes de falar de 2023, 2024 para frente, projeção, eu queria falar de 2022 ou os últimos 3, 4 anos que você está lá. Que papel que você se surpreendeu positivamente até agora, no sentido assim, não necessariamente assim que mais subiu, que mais contribuiu para o fundo, mas fazer, realmente a execução tem sido muito boa, os caras estão entregando mais do que eu esperava, enfim, todos os pontos que vocês avaliam, governança, enfim, ESG, o que empresa dentro desses 3, 4 anos de fundo aí você tem visto, assim, realmente tem sido um trabalho fenomenal. E é lógico que o papel tende a ser reagir aos fundamentos, mas a gente sabe que o mercado hoje, do jeito que está, né, maluco, a empresa está dobrando tamanho, o papel está caindo, enfim, mas olhando para o case, assim, que tipo de empresa você fala assim, essa aqui realmente, essa empresa está muito melhor do que a gente esperava, projetava e está entregando muito mais. Se a gente for falar aqui dos top 5, né, cases ali, top 5, 6, né, algumas empresas que melhoraram muito nos últimos 3 anos, eu poderia citar todas as empresas, assim, sendo bem sincero. Se você for pegar Kepler, Ferbasa, Tupi, diversas empresas que a gente tem na carteira, a própria Schultz também, Metal Leve, assim, várias empresas que a gente tem na carteira assim, cresceram absurdamente durante esse período, aumentaram as margens, cresceram a receita bastante, aumentaram capacidade operacional, né? Então eu diria que todas as empresas cresceram e entregaram resultados consistentes. Se você for pegar a receita e o lucro contábil delas, todas assim cresceram bastante, algumas mais de 100%, né? Então, realmente, essas que eu comentei, se for falar de alguma específica, acho que vale a pena destacar, por exemplo, a Kepler. Acho que a Kepler foi um grande destaque, na verdade.
assim, todas essas eu achei que melhoraram bastante, mas acho que a Kepler mereceria um local de destaque aí, porque se você for pegar a Kepler há 5 anos atrás e hoje, aí durante esse período de 3 anos para cá foi onde foi ocorrendo essa transformação, né? Mas se você for pegar há 5 anos atrás, a Kepler era uma empresa assim, 5, 6 anos atrás, era uma empresa que estava numa situação terrível, né? Uhum. E agora ela, assim, não tem nem o que falar, ela está na melhor fase assim da história da empresa, está crescendo bastante e a gente tá bem animado com ela. Boa. Pessoal aqui no chat, inclusive o Guilherme Cambraia tá aqui. Cambraia, grande Gui. Você é fera. Já a gente comenta aqui, ó. Mas fazer uma pergunta aqui no chat, saber quem que tem Kepler aqui no chat, né? O pessoal, como você falou, né? Só quer saber de Petro e Vale, né? Fica muito em 2, 3 nomes aí da bolsa. Pessoal, a bolsa é muito mais do que Petro, Vale e bancos. Mas só para recapitular aqui, se fizer um resumo realmente de Kepler nos últimos 3, 4, 5 anos, o que mudou? A gente teve mudança de acionistas, né? Acionistas importantes, sim. Tivemos mudanças. Agora, recentemente, governança, né? Corporativa, enfim. Qual que você acha que realmente foi o grande... Porque tem um efeito assim, uma tendência histórica, né, do Brasil, e a Kepler vem surfando bem pela agricultura, pela realmente a defasagem que a gente tem em termos de armazenagem, né? Mas o que realmente fez a companhia mudar de patamar? Porque a gente olha para as ações também mudaram de patamar. E o investidor agradece, né? Mas o que foi assim a chavinha? Você acha que assim, mudança de acionista? O que aconteceu dentro da companhia para ter esses resultados tão bons, né? Nesses últimos 3, 4 anos? É óbvio que assim, a questão setorial contribuiu, né? Então o produto dela foi bastante demandado, né? Se não fosse isso, realmente não teria... Até eu estava no interior, Alex, esse final de semana, em Olambra. Tirei uma foto, esqueci de mandar lá, que o Alex mandava. Mas tem bastante por aí, né? Exatamente. Os silos, né? O principal produto dela são silos para armazenamento de grãos. Então, obviamente, a demanda ajudou bastante. Mas, assim, o mais importante, eu diria, foi o aprendizado que a empresa teve com os próprios erros dela. Então, o principal, assim, um dos principais motivos da performance ruim operacional da empresa era, assim, tinham 2 principais. Primeiro, o capital de giro. E segundo, a eficiência operacional mesmo da empresa em termos industriais. Tá. Então, quando você diz capital de giro, já fazendo uma consultoria aqui, ela fica ou ficava com o risco da commodity ou nunca ficou? Então, o que ela fazia era... Ela estocava bastante antes. Então, comprava o aço lá, deixava o aço bastante estocado. Pelo bem e pelo mal. Exato. E aí ia produzindo bastante silo também. Na verdade, eles produzem a chapa, né? Quem faz a montagem do silo é uma terceirizada, que obviamente recebe treinamento da Kepler e tal, mas não é da funcionário, Kepler. né? Então eles são terceirizados. Tem lá a licença e tudo, né? Só pode fazer a obra quem tem a licença e tal, mas eles não são funcionários da Kepler. Mas assim, eles tinham esse descasamento, vamos dizer assim, entre os pedidos e a produção deles, e eles resolveram isso através da implementação do Lean Manufacturing, né? Que é o toyotismo clássico, Kanban, etc. Né? E, então eles resolveram bastante isso no próprio tempo de crise mesmo. Assim, quando a empresa estava indo mal, durante o período que ela estava indo mal, ela já foi implementando, já foi aprendendo com os próprios erros, não foi uma coisa que foi do dia para a noite. E outra coisa que eles fizeram também para aumentar a eficiência operacional, eles robotizaram muito a empresa, né? Então isso também conversa com a questão do Lean Manufacturing. Como eles conseguiram robotizar muito a produção da empresa, eles conseguiam trazer a matéria-prima, já processá-la rapidamente e mandar. E aí outra coisa que eles fizeram foram diminuir a terceirização da produção do silo. Então eles praticamente verticalizaram tudo. Hoje em dia só o parafuso lá que não é produzido na Kepler, né? Fora a matéria-prima. Então antigamente eles terceirizavam muita coisa. E aí dava problema. Então em vez deles mesmos investirem na produção de chapas, aumentar a produção e tal, eles começaram a terceirizar.
E aí começou a dar problema, e aí para não perder o nome deles, eles tiveram que ter prejuízo em diversos silos para poder garantir o nome. Então, dava um problema lá, mas o problema foi por causa da chapa lá que o terceirizado fez. Tá. Só que acabou que eles tiveram que arcar com esse prejuízo, e aí eles cortaram muito da terceirização da própria linha de produção, internalizaram mais coisa, e aí o produto ficou com maior qualidade, com menor capital de giro, né? Hoje em dia, até pouco tempo atrás, com juros aumentando, a necessidade de capital de giro aumentou. Mas até assim, começo do ano passado, o capital de giro da Kepler era extremamente negativo, porque os clientes eles adiantavam antes da própria empresa comprar o estoque para fazer o silo, né? Então eles geriram muito bem. Hoje em dia o capital de giro da Kepler é praticamente zero, né? Ainda é negativo um pouquinho. Então, acho que essas melhoras, e elas foram acontecendo gradualmente, né? Não foi do dia para a noite. Foi durante ali, quando eles estiveram com bastante dificuldade, eles enxergaram o porquê, e aí foram implementando isso ao longo dos anos, né? E o resultado dá para ver hoje. Boa. A gente, só para terminar esse primeiro bloco aqui, só para a gente terminar também a questão da Kepler, a gente está vendo a gente entregou os resultados. Eu acho que para quem não acompanha tão de perto assim, os resultados foram excelentes. Talvez para quem acompanha de perto poderia, pelo menos na nossa opinião, que poderia ter vindo um pouco melhor. Mas assim, depois dos resultados, as ações vêm caindo forte. Sim. Né? E acho que só para a gente terminar esse bloco assim, o que justifica, e até olhando de fora, a gente não tem essa informação, mas existe a possibilidade de mudanças de executivos, enfim. O que poderia estar trigando, né? Ou seja, estimulando essa queda? Seria só um movimento realmente de realização de lucros, ou tem algo na visão de vocês que preocupa, né, nos papéis aí, né, com essas quedas recentes? Então, sobre o resultado, a gente, obviamente, a gente faz a projeção e acompanha, né, trimestre a trimestre. O resultado desse trimestre foi em linha, assim, realmente em linha. As linhas bateram, assim, receita, lucro e tal. E aí a gente gosta de se enxergar como sendo otimistas com relação a Kepler, né? Porque se a gente está bastante comprado, a gente acredita num upside legal. Então, se está em linha com a nossa projeção, a gente acredita que foi um resultado legal aí, com a visão do mercado, digamos assim, né? O que não aconteceu. O mercado viu o resultado como sendo ruim, né? Tanto é que despencou depois. Agora, o porquê que isso pode ter acontecido, sinceramente, eu não sei. Assim, se você for olhar o fluxo, né, da Kepler esses últimos dias, fica um pouco claro que um ou dois players ali que estão vendendo forte. E aí tem um player ou dois tomando forte também. Mas assim, essa troca de mão já aconteceu várias vezes na Kepler, né? Se você for olhar, o BNDES saiu, a Tarpon saiu, o Norges Bank saiu, o Banclass saiu também, que era do Abdala, né? Então, assim, todos esses movimentos, eles foram acompanhados de volatilidade, né? A Tarpon não saiu totalmente, né? Mas, assim, vendeu 80%, 70% da posição. Então, se você for olhar até o gráfico, quando dá aquelas embicadas assim, depois volta, geralmente é a fase de troca de mão, né? Um cara vai vendendo muito, outro cara vai tomando. Sim. E aí acontece isso. É o que está acontecendo agora, né? Eu não estou falando que vai depois voltar tudo rápido, né? Não estou falando isso, mas assim, a gente viu esse padrão histórico acontecendo várias vezes na Kepler, né? Então acredito que seja mais um desses acontecimentos aí. Você ia mandar uma? Eu ia mandar uma aqui. Falei. Né, foi só para trocar de case aí. O Gui aí, o Edson tava pedindo de Priner, né? Perguntando um pouquinho sobre a companhia. Inclusive, né? A gente também tá aqui na Sarivest, também a gente tem uma opinião boa aí sobre a tese, mas o que você tem para comentar um pouquinho pra gente? Podemos segurar? Segura, congela. Então segura aqui segura Priner, né? Enquanto o Wilson analista. Você tem alguma responsabilidade setorial lá? Não, todo mundo analisa tudo lá, né? Sim. Então, analista aqui da Trígono,
O site de vocês é trigonocapital.com.br, né? Acho que só .com. Então vamos conferir. Enquanto isso, a gente faz um rápido intervalo, a gente volta com o Priner e outros cases aqui agora para 2023, né? A segunda opinião aqui do time da Trígono, beleza? Um dos melhores fundos de 2022. Continuamos também super bem em 2023, né? E já daqui a pouquinho a gente volta no nosso SaraCast especial aqui ao vivo com o time da Trígono. Até mais. Tchau. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala pessoal, estamos aqui de volta ao nosso SaraCast especial ao vivo comigo e com o Alex André. Alex André Neto? Ficou no ar esse Alex André Neto. Depois tem que explicar o porquê. E o pessoal, acontece isso e vai acontecer a vida inteira, né? Alex, né? Manda o sobrenome, André. Não, mas manda... Qual que é o... Fala mais aí. E o nome dele, o e-mail dele, alex.andré. E o sobrenome, André. O Yuzo, a gente estava aqui, a gente tem várias demandas, pessoal. Manda aqui no chat, a gente está lendo aqui, ó. Para quem está participando aqui ao vivo no nosso SaraCast especial com o time da Trígono. A gente falou um pouquinho de Kepler aqui, acho que é um dos maiores cases de sucesso desses últimos 3, 4 anos, né? Não só em bolsa, mas também no fundo. E a gente vai falar um pouquinho também da sua opinião. De novo, opinião pessoal, não é recomendação aqui. O Alex tinha perguntado sobre Priner. Vocês têm alguma atualização, opinião sobre o case? Falar um pouquinho também acho que da tese é importante, né? Mas a princípio parece que realmente tem muita, não só a empresa, mas também tem muita demanda, né, crescente nesses próximos anos, né? Mas você tem uma opinião sobre Priner? Que acho que era a pergunta. Até acho que foi o Cambré que mandou também, né? O Edson Carmo de Florianópolis. Também. Eu vou falar aqui, vou comentar sobre a Priner, mas não é a opinião da gestora não. Eu vou falar Perfeito. como o Yuzo aqui.
eu acho o case da Priner muito, muito bom, porque ele tem 2 ou 3 coisas aí que deixam essa ação bastante atrativa, né, do ponto de vista de retornos. O que seriam elas, né? Eu acho que a primeira é crescimento, mas isso a gente vê que várias ações, várias empresas têm uma perspectiva boa de crescimentos pela frente, né? Mas ela tem crescimentos e tem a possibilidade de expansão de múltiplos também. Quando você combina essas 2 coisas, aí que vocês têm aí que você tem aquelas empresas que multiplicam várias vezes, né? 5, 10 vezes. Então, eu acho que eu fico muito animado, pessoalmente, com a Priner por conta disso. Porque é uma empresa que ela está num setor que é recorrente. Apesar de, tudo bem, você tem contratos ali que podem não ser renovados, mas de uma maneira geral, né, se você for pegar a área de atuação dela como um todo, que está se expandindo cada vez mais, né, então está cada vez mais resiliente. Quando você não tem demanda por inspeção, você tem demanda em revestimento então assim, o portfólio está cada vez mais completo e resiliente, e essa questão de serviços é um tipo de demanda que ele varia, mas ele varia muito menos, por exemplo, que a lucratividade de uma commodity, né? Então acaba que esse setor, esse tipo de empresa, ele poderia aceitar, né? O mercado poderia aceitar, no caso, pagar múltiplos maiores. Só que hoje você tem uma ação que negocia múltiplos muito baixos e ao mesmo tempo cresce. Então você pode ter uma mudança de patamar, porque à medida que a empresa vai entregando, ela vai naturalmente subindo, né? Se o múltiplo dela continuasse pelo menos o mesmo, só que eu acredito que o múltiplo dela talvez não continue o mesmo, né? Talvez possa crescer também o múltiplo. Então esses 2 fatores eu acho bastante interessante, assim. Isso comentando por cima, né? Claro que você não vai comprar uma ação porque o múltiplo está baixo, está alto, enfim. Mas é uma maneira mais, diria, mais fácil de enxergar, assim, você ter uma ideia dessa questão de múltiplos, né? Então é um setor que é recorrente, que poderia aceitar múltiplos maiores, é uma empresa que cresce bastante, é uma empresa que tem perspectivas de crescimento muito boas para frente, e ela é uma empresa muito barata, né? Então, combinando todos esses fatores, mais a questão da rentabilidade sobre o capital investido dela está crescendo consistentemente e parece que vai crescer cada vez mais, né? Me deixa bastante animado com a empresa. Boa. A gente poderia chamar na chamada, né? A Priner, a nova Kepler, né? Pode ser, né? O pessoal sempre quer saber a nova alguma coisa, né? Não pode ser a nova Magalu. Então, aí a última vez que foi nova Magalu, o pessoal comprou tudo no topo, né? O setor inteiro. E sabe um papel aí, uma consultoria minha aqui, queria uma opinião sua também. A gente viu várias... Não sei se é esse motivo, mas falando aqui da Positivo, né? Acho que vocês acompanham também da Positivo. Mas várias empresas acabaram sofrendo em bolsa, talvez pelo evento Americanas, né? E queria entender justamente isso. A Positivo, a gente viu, em alguns momentos, a gente vê forte valorização, né? E depois a gente vê uma forte valorização. Volatilidade e assim, tem um racional, lógico, tem fundamento, mas assim, talvez não para tanto, né? Nem para tanta alta, nem para tanta queda, né? Enfim, você vê... Qual que é o motivo hoje que você vê essas quedas tão fortes de Positivo? E depois perguntar também a opinião de vocês em relação ao case, né? Particularmente, se não me falha a memória, a gente está gravando aqui no finalzinho de fevereiro, mas não tem ainda os resultados ainda do fechamento do ano de 2022, né? Ainda não. Então, perguntar a opinião de vocês, assim, qual que seria hoje a justificativa para tamanhas quedas da Positivo, né? Ou se é realmente, não, nesse papel não adianta, que é um papel assim, que quando ele sobe 50% em um mês, e quando cai tudo de uma vez, né? Eu, pessoalmente, assim, eu tento... Eu fico olhando, né, bolsa todo dia. Eu gosto de olhar um pouco de fluxo, né? Não que a gente negocie baseado em fluxo, mas eu acho interessante olhar assim. E eu vejo que várias ações da bolsa, principalmente de um ano para cá, meio que virou uma terra de ninguém, assim. Então você tem uns robôs lá, o BS da vida, né? Que
Tem gente que diz até que é o fundo quant lá do Jim Simons, o Bradesco lá também. Então você vê várias corretoras dessas assim que parece que não tem uma... Assim, não é position, sabe? O cara, por exemplo, o UBS vai lá, compra 1 milhão um dia, no outro dia vende 1 milhão, compra 1 milhão. Então ele fica assim fazendo esses movimentos de compra e venda. E no final, se você for pegar o volume negociado da ação, é tipo 70%, 80% é robô. Esses robôs que ficam comprando, vendendo. Não tem significado algum, né? E aí a volatilidade implícita também relativa ao volume negociado por esses robôs também não tem significado algum. Então acaba que fica uma coisa meio que sem sentido, né? Se você for pegar o pessoal que negocia mesmo, é tipo 20% do volume. Eu acho que positivo meio que tem entrado um pouco nessa dinâmica. Tem umas ações que é um absurdo, é tipo quase 100%. Tem umas ações que é bem menos. Todas as ações tem, né? Mas tem umas que é tipo 20, 10% do volume. Tem outras que é 80%. Eu diria que positivo talvez esteja um pouco chegando, sei lá, 60%. Então, assim, já está numa dinâmica forte nesse sentido. E aí, se você for pegar os fundamentos da empresa em relação ao próprio varejo, né? Se você perguntou da Americanas, o recebível da Positivo na Americanas é segurado, né? Então, tá, em relação a calote e tal, tá tranquilo. Agora, em relação a próprio fundamento da Positivo em relação ao varejo, se você for pegar o resultado dos últimos trimestres, o varejo ele tem tido uma importância cada vez menor. Isso é bom? De certa forma sim, mas é bom pelos motivos errados, né? É bom porque o varejo está despencando e consequentemente está perdendo relevância, né? Mas pelo menos já machucou bastante, vai ser difícil machucar ainda mais, né? Então nesse sentido, boa parte da lucratividade da Positivo vem de outros negócios, né? Sem ser a parte do varejo. Então vem do mercado corporativo e do mercado do setor público. Então esses dois negócios eles têm ajudado a vamos dizer acolchoar, né, a perda de lucratividade ali do setor de varejo, e a Positivo meio que tem se virado bem aí durante esse período, né? Tem uma questão do descasamento do lucro contábil e do lucro caixa que é importante, que isso demora um tempo, né? Então, só para explicar aqui para o pessoal, que eu não vejo muita gente comentando sobre isso, sobre a Positivo, né? Então, assim, o lucro da Positivo, ele tem um componente importante que é a questão do subsídio tributário. Então, tem a lei lá da informática, né? A lei do bem. E essa lei do bem, ela dá um incentivo que é através da devolução do imposto de renda lá e de outros impostos. Só que essa devolução, ela é feita só se você usar aquele dinheiro que foi devolvido para certas finalidades. Sim. Então, CAPEX, então se você quiser expandir a fábrica, etc., pesquisa e desenvolvimento ou investimento em startups. E todos esses componentes de investimento, eles têm demoram um pouco para retornar. Então, por exemplo, como a Positivo ela mudou de patamar recentemente, esses investimentos que ela fez depois que ela mudou de patamar, né, eles demoram. Esse caixa que ela investiu depois que ela aumentou o lucro dela vai demorar para retornar ela em forma de dinheiro mesmo, assim, dinheiro vivo. Então, ela tem um certo descasamento aí entre o contábil e o caixa. É bastante importante para entender a dinâmica da Positivo isso aí. Então, eles têm uma questão ali de alavancagem importante, né? Porque por conta desse descasamento, às vezes eles têm um problema de caixa. Só que assim, não é um problema... É um problemão que a gente vê na Marise, varejo, enfim. É um problema que eles têm que ficar manejando, porque eles não podem investir tanto quanto eles gostariam. Às vezes eles têm que pisar um pouco no freio e ir manejando, possivelmente fazer um follow-on, não sei. Mas eles têm que ficar cuidando disso, né? Até esperar o caixa desse subsídio tributário retornar. Então é basicamente isso. Boa. Alguma pergunta aí de Positivo, pessoal, no chat? Alex também.
Eu acho que era isso. Você tinha mais cases para trazer além de Priner? Sempre tem, né? Começar a metralhadora de cases aqui, né? Vamos falar aqui também das empresas, né? Acho que tem um outro ponto interessante, muita gente comenta que são as companhias, né? Outras, como por exemplo o Simpar, né? Júlio Simões também, que foi a gente estava até almoçando, né? Semana passada, né? A gente estava até comentando sobre essas companhias. Enfim, o que você tem em relação aos pontos positivos e os pontos negativos em relação a isso? Simpar, Vamos, Movida, Júlio Simões, JSL. Do grupo aí. e já complementando, assim, os resultados têm sido muito, muito bons, né, dessas empresas, né, de uma forma geral, assim. E mais um case, né, que as ações em bolsa, pelo menos de quase a totalidade ali do grupo, não tem reagido da mesma direção, na mesma magnitude, né? Mas só para complementar a pergunta aqui, como é que você tem visto aí as empresas do grupo de uma forma geral? Se vocês têm alguma ou tem alguma preferência para as empresas? Sim, eu diria que assim, o veneno para Simpar é o juro real. Então, quando o juro real ele sobe muito, é muito ruim para Simpar de maneira geral. Então, obviamente, o fato do Banco Central ter subido aí os juros bastante foi bastante ruim para Simpar. Agora, dito isso, de certa forma foi necessária uma queda das ações da Simpar. Eu não vou falar aqui que todas as ações da Trigo têm que subir o tempo inteiro, porque é uma maravilha. Eu falo realmente o que eu estou pensando. Assim. Então, de certa forma, é justo a cotação da Simpar ter caído até certo ponto? Sim. Só que ela caiu muito. Então, esse juro real ele prejudica a operação da Simpar pelo fato deles trabalharem muito com aluguel de ativos, né? Quando você trabalha com aluguel de ativos, você tem um ativo ali que você comprou, você está alavancado, que você comprou ele endividado, e você está... Mas eu posso colocar um porém aí, ou não? Sim, uma provocação? Claro. Quando eu olhei, por exemplo, o resultado da Vamos, né? Certo. Eu entendo o seu ponto, mas talvez seja muito mais na percepção do investidor em bolsa do que no resultado em si, né? Porque se olhar no Vamos, a gente tem talvez mais capital empregado, mas o retorno sobre esse capital empregado está cada vez maior, né? Assim, então, assim, beleza, prejudica, mas eu fico pensando no inverso, assim, se a empresa está expandindo o ROIC com juros altos ou subindo, imagina quando começar a cair esses juros. Esse ROIC, boca de jacaré, vai então, ficar... Exatamente. Explodir, né? Exatamente. Então, assim, da mesma forma que quando o juros sobe é ruim, quando os juros caem é bom. Não tem, assim, é uma faca de dois gumes. Uhum. Então, só que muita gente bota ela no mesmo balaio, por exemplo, do varejo. E aí que é o que eu discordo. Então, por exemplo, se você pega uma empresa que dava prejuízo ou mal dava lucro, sim, quando a Selic estava 2%, e agora você bota nesse cenário, obviamente a empresa está explodindo. Aí você pensa, eu vou ficar longe de empresas alavancadas, que as empresas alavancadas vão ir mal agora. Exato. Só que no caso a Simpar, ela cresceu durante todo o período de Dilma ali, continuou crescendo. Então assim, a Simpar é uma empresa resiliente a esse cenário de juros altos. Não significa que ela não sinta, mas ela é uma empresa que consegue transitar e consegue gerar resultado nesse cenário. Os resultados não vão ser tão bons quanto se o juros estivesse baixo, mas ela consegue transitar. Então, eu acho que ela é uma empresa que tem muito potencial quando os juros caírem. Agora, ou um dos dois fatores, né? Quando os juros caírem ou quando ela conseguir repassar totalmente os juros no preço, né? Então, quando você tem um aluguel ali de um determinado ativo e o juro sobe, você não pode subir o aluguel assim do dia para a noite. Tipo, o Roberto Campos subiu a taxa Selic ontem, hoje já teve reajuste em aluguel de caminhão, carro, não sei o quê. Não é bem assim, né? Você demora um tempo. Só no spread no banco que acontece isso. Exato. E aí você demora um tempo ali para você ir reajustando os preços e tal. Então o ROIC, o ROIC dela, né, vai subindo, o yield sobre os ativos
vai subindo, só que o WOC ele é reajustado na hora, né? Então a dívida, os juros lá do banco é reajustado na hora, que boa parte da dívida deles é atrelada ao CDI, só que o yield dos ativos ele demora um pouco para subir, né? Então dá essas pancadas, por exemplo, o resultado da Movida dá uma mergulhada. Só que vai chegar uma hora que isso vai dar uma estabilizada, né? Eles vão conseguir repassar todo o preço. E tem outros fatores também, né? No caso como carro-chefe a Vamos, a gente tem que olhar o CAPEX da Vamos, né? Como eles estão investindo muito, esse investimento que eles fizeram agora não vai entrar do dia para a noite e vai virar caixa. Eles têm que fechar os contratos, alugar os caminhões, não sei o quê. Então isso também demora um tempo, né? Eles vão comprar lá, tipo, 5.000 caminhões da Volkswagen, daqui a, tipo, 3, 4 meses que eles vão alugar. Assim, tudo bem que uma parte vai ser alugada em 1 mês, a outra parte em 2 meses, mas, no geral, esse negócio só vai dar um resultado cheio para eles daqui a, tipo, 6 meses. Sim. Então, também tem essa questão. E como eles estão acelerando muito o investimento que eles fazem agora é relevante em relação ao investimento que eles já têm, né? Então, também causa esse descasamento. No geral, eu acho uma ação bastante barata. Se você for fazer até a soma das partes, né, tudo bem que no mercado do jeito que a gente está, a soma das partes não significa muita coisa, né? Mas eu acho que no futuro pode vir a significar, né? Então, essa questão da soma das partes eu também acho importante. Se você for pegar as empresas listadas, fizer a participação, fizer a conta, tirar a dívida líquida da holding, você vai ver que a ação da Simpar está bastante descontada em relação aos ativos inerentes ali, né? Fora as coisas não listadas, né? Que também estão crescendo bastante. Só para complementar, Alex, se você quiser complementar também na família Simpar aqui, mas aí também fazer uma outra provocação. A gente viu umas revisões, uns downgrades de Movida, particularmente por algumas corretoras, alguns bancos, né? E é engraçado que não acontece no caso de Localiza. No Localiza a gente vê revisões, sei lá, de preço e tal, mas você não vê ninguém recomendando venda ou redução de recomendação, né? Você só acha atua uns 20 anos atrás, né? Só eu que comecei com short. Mas como é que você vê isso, né? Assim, será que realmente tem motivo de novo? Ou o motivo está único e exclusivamente na liquidez? Ou enfim, por que justificaria essa revisão? Porque, no meu entender, assim, você tem uma pressão de juros em Movida, tem Localiza também, né? Setorial. Claro. Sim. A alavancagem numa não vai ser uma vez e a outra vai ser 10, né? Elas são relativamente parecidas, enfim, né? Então, assim, por que existem essas penalizações no caso de Movida e em outros ativos, no caso da Simpar, que a gente não vê? É basicamente a liquidez que justifica em bolsa ou tem algum outro motivo, assim, de por exemplo, a Movida é uma empresa mais nova, enfim, o que poderia... E o inverso é verdadeiro também, para saber, vai acompanhando com Movida, que também pode ser que abra alguma oportunidade boa, assim como Vamos, a própria Simpar, né? Eu acho que você, como ninguém, deve saber a coragem que você tem que ter no sell side, né? Para você ser contra o consenso. Então, eu acho que também tem muito da questão de manada aí no meio, né? Se você tá todo mundo dando sell, o resultado tá caindo, você vai ser o único cara que vai dar buy lá. Sim. Todos os outros bancos deram sell, o único banco lá que ficou dando buy é você. Assim, muitas corretoras demitindo aí, o pessoal com medo de perder o emprego, aí vai ficar dando call errado ainda, é complicado, né? Então acho que também tem muito dessa questão aí de manada no sell side, mas muitas das coisas que eles falam que é o que você falou, muitos dos motivos que eles usam para dar downgrade na Movida, eles poderiam perfeitamente usar para dar downgrade na Localiza, eles não fazem, né? Por quê? Eu acho que a Localiza ela já entrou num status assim, como se fosse a VEG, Localiza, algumas empresas, Raia Drogasil, eu diria, elas têm uma aura assim que é tipo intocável, entendeu? Como é consenso no buy side, todos os institucionais estão comprados, a empresa entrega. Operacionalmente falando, a Localiza ela é melhor que a Movida. Tudo bem que o catch-up, né, digamos assim, da Movida para Localiza foi grande.
Então essa diferença operacional está cada vez menor por conta da escala, né? Esse business é muito de escala. Então a escala da Movida tem ajudado muito a eles fazerem esse catch-up com a Localiza. Mas ela ainda é um pouco melhor operacionalmente que a Movida. E assim, os mesmos motivos que eles usam para dar downgrade, eles poderiam usar. Aí eu realmente não sei explicar, assim, mas eu também vejo isso, eu concordo com você nesse ponto. Uhum. Boa, acho que a gente tem espaço para mais uma perguntinha, Alex. Manda aí, o pessoal que está aqui na audiência também ao vivo. Mas muito bom o papo, já agradecendo aqui todo o time da Trigon, sempre nos atende super bem aí para bater um papo sobre os cases. Deixa uma última pergunta aí que a gente tem mais 30 segundos, né, Ale, para bater um papo. Então, eu vou deixar aqui o que evitar, né? Acho que a gente deixou, além do varejo, né? O que eu acho que qualquer tipo de empresa que é uma bomba relógio, assim, tipo empresas que tem realmente um risco de perda permanente de capital. Então, é o que eu falei, já repeti isso umas 3 vezes hoje, empresas que não ganhavam dinheiro com a Selic a 2, estão com uma dívida assustadora agora. Você acha que essa empresa vai ter salvação? É muito difícil, cara. Ou alguém vai comprar a empresa, vai vir um gringo aí, vai vir sei lá quem vai comprar, ou a empresa vai pro buraco. Assim, pouquíssimos casos que a empresa vai conseguir sair disso. Então eu ficaria longe, que acaba se enquadrando um pouco no varejo, mas tem outras empresas de outros setores também que estão nessa dinâmica aí. Então acho que tem que ter muita cautela, porque você vai sair comprando aí achando que é fundo, que a bolsa é cíclica, que você está comprando agora vai subir depois do mesmo jeito que caiu. Não é bem assim, cara. Tem muita empresa que vai falir, tem muita empresa que nunca mais vai voltar. Então, tomem cuidado com essas empresas que apresentam esse risco de perda permanente aí de capital. E o que ficar de olho aí para os resultados? Acho que é a última aí, né, Zaragoza? Eu acho que, olha, o resultado de Ferbasa vai surpreender. Acho que vai ser bom. Vou dar só esse spoiler. Acho que Ferbasa vai surpreender. Só legal. Isso. Boa. Muito bom. Ilzo, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade nesse nosso SaraCast aqui ao vivo na BMC News, né? Primeiro, né? Primeiro ao vivo. Primeiro ao vivo. A gente está passando aqui na programação do BMC News, depois você pode acompanhar na sua plataforma de podcast preferida. E manda um abraço para todo o time lá da Trigo, né? Obrigado. Beleza? Obrigado, pessoal. Esse foi o nosso SaraCast aqui, exclusivo e ao vivo aqui na BMC News. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.